a minha apresentação não vai focar muito nos dados, eu vou falar um pouquinho só dos dados, porque, na verdade, esse é o exercício que a gente vai ter aqui depois de debate de cada um dos setores e tal. Mas eu queria um pouco contar um pouco o que é, como funciona, enfim, as coisas para que ele serve, para que ele não serve, e um pouco situar essa iniciativa enfim, no contexto de informações que a gente pode ter sobre questão climática, né? Primeiro, o arranjo de implementação, quem é quem que está nessa iniciativa. O SEG ele é promovido pelo Observatório do Clima, quer dizer, o Observatório do Clima é o gestor dessa ferramenta. O Observatório do Clima ele não é uma personalidade jurídica, ele é um coletivo formado por todas essas organizações. E conforme os temas que o Observatório trabalha, as organizações se agrupam para trabalhar cada um desses temas, de acordo com os interesses. Então, foi diferente nessa iniciativa. O Observatório tomou a decisão, por volta de abril desse ano, de realmente pegar esse desafio de desenvolver essa ferramenta para valer. Quem lembra o exercício que eu fiz no ano passado, ele era bem limitado, e agora a gente quis fazer uma coisa meio parruda mesmo para o debate, né? Então, o Observatório decidiu, isso também foi parte da discussão do Observatório, as 3 instituições que liderariam, nesse caso, o trabalho técnico de montar essa ferramenta, e aí ficou o Amazon, que desenvolveu a ferramenta para a parte de mudança de uso da terra, o Imaflora para agricultura e resíduos, e aí, nesse caso, o Imaflora para a parte de agropecuária era tranquilo, e a parte de resíduos teve que aprender, né, para poder desenvolver a ferramenta. E, no caso do IEMA, a parte de energia e processos industriais, a mesma coisa. O IEMA, bem especializado na parte de energia, mas topou encarar de desenvolver a ferramenta também para processos industriais, e acho que ambos fizeram um trabalho brilhante. A Fundação Avina, que coordena toda a parte de todos os recursos que foram alocados e também ajuda a gente a fazer rodar a roda do projeto, além de também ser parte do grupo de financiadores. Eu, por exemplo, estou nesse trabalho, nesse projeto via Fundação Avina, e a GV, que deu todo o suporte organizacional. Aqui é que a gente faz tudo, aqui é que a gente ocupa a sala, ocupa o tempo das pessoas, que permitem, por exemplo, que o sistema possa rodar, né? E, além disso, tem uma equipe muito importante da gente comentar, que é o pessoal da Tracersoft, que é a empresa que montou, botou tudo o que a gente quis ter na ferramenta, transformando ela em alguma coisa que fosse visível para as pessoas depois. Então, a máquina que roda atrás do site, para poder viabilizar as pessoas terem acesso à informação tal, é uma criação do pessoal da Tracersoft em curso, né? Cadê o Sérgio? O Sérgio está lá, né? Está em curso o processo ainda vai ser muito mais do que o que a gente está conseguindo, né, disponibilizar hoje. Bom, qual é o objetivo de criar essa ferramenta, né? Para que criar um sistema se a gente tem já informações, temos inventário, são os poucos países de desenvolvimento que têm inventário bem feito, qualificado, revisado, etc. Já tem uma iniciativa de estimativas, né, também oficiais. Para que fazer isso? A gente quis criar um sistema que permitisse a gente dar, de forma independente e de forma que a gente pudesse, digamos, entre aspas, garantir que tivesse a informação consistente ao longo do tempo. Todos os anos a gente consiga ter uma informação sendo disponibilizada e que ela seja acessível de um formato diferente do como ela é acessível hoje. Isso se deu porque a gente, ao usar a informação hoje, a gente tem muita dificuldade de usar a informação dos inventários, porque ela, na forma como ela está hoje, a gente sabe que tem um processo em curso, mas ela é um arquivo, ela é, digamos, uma tabela num PDF. E como é muita informação, a gente não consegue usar essa informação de forma adequada, e a gente sabe que isso é uma coisa que está sendo tratada já dentro do próprio governo, está contratado, inclusive, o sistema, né? E a gente queria ter essa informação acessível para a gente poder trabalhar. Aliás, foi a razão porque o ano passado eu tentei fazer as estimativas, para poder ter o número, né, e poder mexer com ela. Então, esse é o primeiro objetivo. Inicialmente era em escala nacional, mas a gente vai testar, a gente já fez um teste esse ano para a escala estadual, a gente já viu que dá para fazer várias coisas em escala estadual. E a gente até é provável que a gente lance alguns dados estaduais já no começo do ano que vem, com base nos testes que a gente fez, mas a ambição é ser nacional. Tá?
não dá para usar essa ferramenta para município. Eu já aviso que é para alguém pensar, opa, então não dá para usar, porque a metodologia não se aplica num nível tão... tem várias explicações para isso, mas fique com essa frase, depois a gente pode discutir mais. Bom, mas o segundo objetivo, e aí por que fazer isso no Observatório do Clima, a gente quer qualificar o debate para a sociedade civil. A gente é muito acostumado, vocês viram aqui o histórico, né, da discussão, que o próprio Mário Manzoni apresentou, o histórico do Observatório e o histórico da sociedade civil está muito ligado ao tema de florestas. A gente é capaz de falar sobre isso de uma forma mais tranquila e tal. Então, quando a gente transita, agora que as emissões brasileiras estão mudando, então são importantes os outros setores também, a gente precisa se qualificar para poder debater isso. Precisa entender o que é que emite do cimento, como é que é esse negócio da indústria, onde é que emite, o que é que é combustível, como é que é o negócio da energia elétrica. Para se qualificar, você tem que mergulhar sobre os temas, tem que aprender sobre eles. E nada melhor do que tentar calcular o quanto que emite para você aprender. Tem que aprender fator de emissão, tem que ir lá olhar o dado. Então, esse exercício não é um exercício das 3 instituições apenas. Ele é um exercício que envolveu várias indas e vindas com as organizações do Fórum, do Observatório, para que elas fossem se apropriando desse conhecimento. Então, a gente termina esses 6 meses do meu trabalho com um conjunto de pessoas conhecendo melhor o tema bem impressionante. E vocês vão ver isso, porque em todos os debates tem gente do Observatório do Clima que está participando dessa ferramenta, né? Bom, os produtos. O que o SEG tem e o que ele fornece? Ele fornece estimativas anuais, que vão estar disponíveis. A gente está lançando hoje as estimativas anuais de 2012 e reconstruindo a série histórica para que ela fique lá no dado, e a partir do próximo ano a gente vai só agregando os anos seguintes, né? Sempre será nessa época do ano, tipo novembro e tal, porque é a sequência de dados oficiais que a gente precisa utilizar, ela só se completa em um finalzinho de outubro. Os últimos dados que saem são da agricultura, o calendário do IBGE é de publicação desses dados sempre no mês de outubro, então a gente acaba tendo que esperar o mês de outubro para conseguir finalizar. Vão ter relatórios analíticos, eles não estão disponíveis, vocês vão ver que no site ainda não tem isso. Esses relatórios vão ser compostos agora e a gente espera, janeiro, fevereiro, esses relatórios estarem disponibilizados. Então, cada setor vai ter um relatório específico, além de todas as possibilidades que agora vão ter de qualquer um criar qualquer tipo de relatório, porque os dados estão disponíveis, né, para qualquer um fazer qualquer tipo de abordagem. Tem uma plataforma pública online, que eu já vou mostrar para vocês, que entrou no ar hoje às 8 horas, depois da madrugada, como o pessoal fala, subi-la, né, para colocar ela no ar, mas está lá. E o seminário técnico anual, esse é o primeiro exercício. A gente quer todo ano fazer um seminário tipo esse para debater os temas e os nossos dados, né? Bom, só para entender assim, um pouco no tempo, o que a gente tem de informação. A gente teve o primeiro inventário, que ele cobre o período de 90 a 94, que foi publicado em 2005. Então, digamos assim, o primeiro inventário teve um gap, né, assim, entre a informação e o dado de 11 anos, é muita coisa, né? Depois do segundo inventário, a gente já recolheu esse tempo quase pela metade, né? Então, ele saiu em 2010 e cobriu os anos de 2000 a 2005. E, no inventário, em alguns casos, ele preencheu aquela lacuna do meio. Então, em alguns casos, a gente tem esses dados. Em outros casos, não tem preenchido a lacuna. Ele tem só tipo, o período que ele mediu. Mas, se você vasculhar nos relatórios de referência, como é que foi calculado, você acha várias pérolas lá que foram calculadas. Quer dizer, tem um monte de esforço colocado ali, a gente aproveitou tudo, né? E em 2013, a gente teve a estimativa de 2010, que aí sim fez uma composição da série histórica. A primeira composição oficial da série histórica saiu esse ano, junho, julho, né, desse ano, que saiu esse documento que é produzido pelo MCT. Existem várias pessoas que já fizeram contas de tentar somar para várias utilidades, mas eu queria citar duas, porque são as que tentaram fazer, por motivos diferentes, fazer para todo o período, que foi o professor Serri, lá da Exalc, que ele fez uma estimativa em 2009, que, inclusive, a gente usou parte dos dados para a discussão das metas, né? E que ele fez, ele tinha que fazer a conta toda porque ele queria fazer uma coisa para a agricultura, mas ele precisava falar dos dados do Brasil inteiro. Aí, então, ele fez a conta toda para poder dizer, também no nível de agregação bem alto e tal. E eu fiz uma estimativa ano passado, também era para ajudar a preparar um trabalho para a COP, né? Mas isso era o que a gente tinha. Então, o que o SEG vai fazer
a gente vai tentar manter de um jeito que a gente tenha informação do ano anterior para trás, sempre, do ano anterior para trás, de forma a gente estar sempre atualizado para ser mais rápido para reagir em políticas públicas, né? Então, esse aqui é a plataforma, é www.observatoriodoclima.eco.br. Aí vocês podem ir anotando, está no ar. Ah, é sem o www. Se botar o www não vai entrar, que é verdade, a gente descobriu isso agora. Quando vocês abrirem a plataforma, vai abrir isso aqui, né, que é o site. Então, tem, enfim, umas notícias aí e tal, aqui ao vivo, né, para assistir aqui acho que está passando na internet, né, aqui então. E aí a gente tem aqui, bem objetivamente, as emissões totais. Você entra aqui e tem já vai direto para o sistema. Então, esse é só o agregado, então ele é mais simplificado. E aí ele já vai dando, né, Aí você pode escolher, por exemplo, aqui o gás, né? Aqui, viu? Ó, ministro, fizemos GTP tudinho também. Tem tudo GTP e GWP, ó. Então, se quiser ver tudo em GTP, qualquer dado que tem aqui tem nos dois, tem disponível nas duas métricas e tal. Até eu sugerindo fazer o IG, como é que era? IGTP, a gente faz também. Aqui, agora que está pronto, dá para fazer. Mas você pode ver qualquer gás. Então, você escolhe o gás ali e tal, aí aparece o que emite nesses setores aqui, que são os macrosetores, né? Nesse caso aqui. E aqui tem... você pode gerar o gráfico e você pode exportar para uma tabela Excel, porque daí você pode mexer com o dado, tal, que é uma coisa muito útil assim, para nós todos, que a gente quer usar o dado, né? E também você pode escolher o período. Então, por exemplo, aqui está 2006 mas pode ser tipo, sei lá, 90 para... Aí ele põe todos os dados também, sai tudo direitinho, tá? Então, isso aí, nos totais, eu estou passando rapidinho, porque depois vocês vão ficar brincando com a coisa aí, com a ferramenta. Mas aqui você depois tem específico por cada setor. Então, você pode entrar aqui, por exemplo, em agricultura, e aí você... aí tem uma desagregação maior. Por exemplo, aqui, quando você abre, ele já fica em GWP, né? E aqui você tem os setores dentro da agricultura, fermentação entérica, manejo de dejetos animais e tal, e já tem o dado no gráfico e tem o dado na tabela, você exporta a tabela também e tal. E aí pode fazer umas brincadeiras aqui, tipo assim, vamos ver por... vamos ver aqui, ó. Gado de corte. Aí ele pega tudo que é gado de corte e soma, tipo, fermentação entérica, no meio de dejetos, não sei o quê, quanto é que dá esse troço aqui? E aí ele coloca aqui para a gente. Tá? Dá para entender, né? Qualquer coisa, qualquer dos elementos que a gente conseguiu medir, você também consegue filtrar e consegue gerar o dado, consegue gerar planilha e tal. A gente vai também disponibilizar, a gente não conseguiu ainda, porque a gente tem que ver o formato, mas a gente quer disponibilizar a própria tabela-mãe, que é um banco de dados, que é uma tabela enorme de Excel, com, sei lá, 3.000 linhas por, sei lá, 30 colunas, e aí tem todos os dados, tudo lá. Aí, só que tem que montar de um jeito que a gente consiga explicar exatamente como usar ela, porque para ao usar não criar distorções que parece que o dado está equivocado. Então, nós vamos resolver esse problema, mas também vai permitir que as pessoas baixem a planilha original e usem a planilha original, né? No final, é o que é legal, né? Bom, tem uma descrição da metodologia, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. A metodologia vai ter... Agora vocês vão ver lá uma coisa bem simplificada, explicando como foi feito, mas foram feitas notas metodológicas para cada um desses setores, detalhadamente. Aí tem umas coisas tipo infográficos e tal, a gente vai falando. Então, por exemplo, aqui a gente fez uns infográficos bem legais, né? E tem umas coisas interessantes. Por exemplo, aqui tem uma comparação para cada setor, em que lugar que a gente está, quanto que a gente emite, se comparar com os outros países emitem naquele setor, em que lugar que a gente está. Para cada um deles, a gente levantou essas informações, tem a evolução, né, das emissões em cada subsetor. Aqui não dá para ver pela resolução, mas acho que é um material legal aí para discussão. Esse é para 2012. Né? Tem 5 infográficos, estão disponíveis aí na página, em alta resolução, dá para imprimir e tal.
Bom, o que está em preparação? Está em preparação as notas metodológicas detalhadas, vão entrar no ar aí esperamos aí nas próximas semanas, não sei se é dezembro, acho que deve ser antes. Os documentos de análise, a base de dados no nível de atividade, quer dizer, a gente botar todos os dados para fora mesmo, e os dados estaduais que a gente conseguiu, que a gente sabe que dá para fazer, por exemplo, na agricultura dá para fazer, em resíduos dá para fazer, a gente vai encontrar um jeito de colocar isso também na plataforma, porque aí é uma planilha, é tudo isso que eu falei, tudo vezes 24, né? Então, aí, 27, né? 27. 26 estados, mais Distrito Federal. Tem Distrito Federal também. Tem vaquinha lá, tem tudo lá, tem tudo contado. Então, bom, quais foram as etapas para fazer esse trabalho, né? Então, a gente começou literalmente dia 1º de julho. Preparou tudo, tal, conseguiu os recursos, definiu quem quer fazer o quê e tal. Dia 1º de julho a gente começou com um seminário de introdução com a turma do Observatório do Clima. E logo em seguida, a turma começou a fazer um trabalho que foi revisar a metodologia do IPCC e do segundo inventário. Então, literalmente, as equipes técnicas leram de cabo a rabo tudo o que tinha escrito nos guias do IPCC e tudo o que tinha nos tais relatórios de referência do segundo inventário. É legal porque alguém leu. Agora, você pode ter certeza que tem gente que leu, porque eu tenho certeza que tem pelo menos uns 3 que leram em cada setor, assim, de cabo a rabo, tudo, né? Eu tinha lido ano passado, mas tem umas partes que eu tive que andar mais rápido, porque é muitas páginas, né? Mas o pessoal leu mesmo, inteirinho, tal, fez as fórmulas e tudo. Daí, a gente fez uma coisa que parece trabalho de maluco, mas fez, que é o seguinte, cada um tinha que reconstruir a metodologia do segundo inventário, fazer todas as planilhas e todos os cálculos como se fosse fazer o segundo inventário. Aí pegar os dados de entrada que foram usados no segundo inventário, aplicar no sistema que foi feito para ver se dava o mesmo resultado. Só se dava o mesmo resultado é que a gente podia andar para frente, que era para saber se a gente está usando a mesma metodologia correta. Então, literalmente, a gente reconstruiu as planilhas do segundo inventário. Se não achar lá, o pessoal fez. Dá um certo trabalho, mas fez. Até o de uso da terra, que é uma complicação, que é cruzar mapa, tal, fizemos o sistema. Depois disso, a gente voltou para uma reunião para validar isso, validar como que a gente tinha feito o mecanismo, com as pessoas do observatório, e começou a parte de levantamento de dados. Então, o levantamento de dados, que foi setembro e outubro, a gente foi levantar todos os dados que... A gente pegou tudo que era dado que entrou no segundo inventário e falou, se a gente fosse fazer completo, a gente precisa de toda essa lista de dados aqui, vamos atrás. Aí fomos atrás para ver o que a gente encontrava. E aí é o seguinte, tem um critério que a gente usou no começo, que era assim, a gente só usa dado que esteja público e disponível. A gente não ia usar nenhum dado que era comprado, ou que você tinha que comprar relatório, ou você tinha que fazer alguma coisa que não seria o dado ser público. Então, um exemplo. A gente sabe que tem as informações todas de emissões fugitivas da Petrobras, porque, enfim, ela mede, faz inventário, etc. Mas, como esse é um dado que não está público, nem está disponível neste momento, por vários motivos, por causa do tamanho da empresa, mas a gente não conseguia acessar, a gente... Então, não usou de nenhum mecanismo para obter esses dados que não fosse ser um dado que tivesse público. Então, a gente tem teve esse cuidado para que possa ser reproduzível, ou seja, a gente sempre consiga colocar os dados disponíveis com que qualquer um pudesse refazer a conta, né? E também a gente tentou encontrar os dados que explicavam os fatores de emissão, porque alguns fatores de emissão, se a gente tivesse alguns dados, dava para atualizar o fator de emissão assim, no caminho, né? Mas a gente não fez, o que a gente não fez foi atualizar fatores de emissão porque alguém tinha uma pesquisa que atualizou o fator de emissão. A gente só atualizou o fator de emissão onde a gente teve acesso a alguma informação que mudava o fator de emissão. Então, por exemplo, na agricultura, a gente já sabe que estão prontos os novos fatores de emissão que vão ser usados no terceiro inventário. A gente foi lá, conversou com a turma do Assad e tal, e aí a gente tomou essa decisão, não, vamos usar o que está já publicado e valendo, mesmo sabendo que tem esses novos fatores. Então, uma ideia para o ano que vem é que a gente possa fazer uma estimativa do B, que é onde a gente testa coisas, né? Você joga informações novas e tal, mas garantindo a segurança de que é compatível o que a gente está fazendo com o segundo inventário. Bom, daí a gente identificou as lacunas, onde tinha problemas para a gente poder compor todos os dados, e a gente fez
Aí é um trabalho que é insano, que é criar fórmulas auxiliares de cálculo, que é tentar encontrar outras correlações, outros caminhos para poder identificar qual é a emissão, que não seja exatamente tendo todos aqueles dados presentes. Esse é o mesmo, a gente também se inspirou, é na mesma metodologia que foi usada para as estimativas que o MCT publicou em julho. E também é o caminho que eu segui o ano passado. Então, esse aí deu bastante trabalho, porque aí é onde a gente está correndo risco, certo? A gente está botando a mão no fogo e falando, a gente está propondo, né, essas saídas. A gente também fez novos seminários para avaliação da metodologia dos dados. A gente, infelizmente, nesse ano não conseguiu fazer peer review, porque não deu tempo, mas a intenção é que a gente consiga fazer isso de forma que mande para pessoas independentes de fora, que possam revisar os dados, encontrar problemas e tal. E, finalmente, a gente fez a análise da qualidade dos dados, que aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente fez uma análise assim, nós estamos julgando os dados que a gente apresentou e dizendo onde a gente acha que está bom, onde não está bom, de cara, que é para, né, qualquer dúvida e tal, você já sabe que a gente mesmo já está dizendo onde é que provavelmente devem estar os maiores problemas. Escopo, a gente pegou todos os gases, né, diretos de efeito estufa. Eu acho que só teve um que, por uma razão boba qualquer, a gente, na verdade, na hora de fazer a conta, não fez, que eu acho que é o SF6, né? Que a gente fez a conta, mas depois a gente reparou que a forma como a gente fez a conta, ela não guardava correlação com a metodologia, não dava tempo mais da gente colocar, ele ficou fora, a gente depois ajusta isso. Cadê o Clauber? O Clauber está aí, né? E nós vamos cuidar disso para colocar ele lá, mas só para saber, não está esse único gás, mas ele não representa, é zero. É 0,000 de emissão. Mas tem, a gente... E no shopping list a gente também colocou os gases precursores, né, que não são de efeito estufa direto, inclusive eles não transformam, né, em carbono equivalente, mas que eles são potencializadores do odor. Aí é o seguinte, você está fazendo lá o dado, e aí ele cospe junto. Quando você faz a conta, os fatores, ele meio que começa a cuspir esses gases também precursores. Então vamos fazer tudo. Aí já fez também, tá bom? Então saiu também, embora não seja muito importante do ponto. Então, 99% das emissões, quando você faz em GWP ou GTP, está naqueles 3 primeiros gases. Os outros é mais uma coisa assim, enfim, tem quase uma curiosidade para nós, né, do ponto de vista do Brasil, mais importante, porque está na metodologia, tem que ter e tal. Bom, emissões brutas e líquidas. Esse aqui é o ponto que precisa prestar muita atenção para não pensar errado a diferença que existe entre os dados publicados pelo MCT em julho e os dados que a gente está publicando. A gente fez uma escolha, que é uma escolha mesmo, metodológica, de tratar só das emissões brutas. A gente não tirou as remoções. Por quê? Porque, no caso do Brasil, as remoções são... 99% das remoções, elas são duas coisas. Os projetos de MDL, que é uma complicação. Como é que você faz a conta para o que entra, o que não entra, se já vendeu, se não vendeu, etc. Aí, não vamos entrar nessa seara que a gente não sabe nem... Não dá para fazer esse ano. Então, a gente não ia incluir a questão de MDL. Às vezes ele pode entrar a mais, às vezes ele pode entrar para menos. É uma coisa meio complicada. E também as remoções, a segunda parte importante, são as remoções que são creditadas às unidades de conservação ou áreas protegidas no Brasil. Então, existe uma regra que é, como você está medindo emissões e remoções antrópicas, né, é só aquilo que é causado pelo homem, se assumiu, e essa é uma definição, não é uma definição com base em quanto emitiu ou deixou de emitir, mas é uma definição, eu diria, quase política, de que, no caso brasileiro, quando você faz uma unidade de conservação, essa é uma ação antrópica que permitiria você ter a captura de carbono por essas florestas. E é uma coisa meio complicada, porque, tudo bem, mas uma floresta do lado da unidade de conservação, o dia que passou a unidade de conservação, está captando, quando não está captando, é uma coisa meio difícil de explicar. Então, quando a gente achou que é meio difícil de explicar, e ele cria uma distorção, porque o dado é muito grande, né, depois a gente vai ver isso, a gente resolveu trabalhar só com emissões brutas. Então, a gente está dizendo que o nosso sistema é de estimativas de emissões, não é de emissões e remoções, né, é de emissões, e a gente tirou, por hora, essa discussão do... A gente fez a conta, no sistema tem disponível a informação, você vai lá e seleciona remoções, ele apresenta a remoção, o dado é igualzinho o dado que produzido pelo MCT, mas tem essa diferença. Então, quando você olha os dados de emissões, as planilhas, digamos, que mais aparecem nos relatórios do MCT, vocês vão ver uma diferença grande entre o que a gente está publicando e o do MCT dá abaixo.
Mas, quando você olha, no próprio relatório do MCT tem as emissões brutas, você olha lá no anexo, tem as planilhas. Se você comparar com as emissões brutas, a diferença é de menos de 2% do dado. Então, é bem sólido, né, o negócio. A gente também a gente sabe que tem essa polêmica sobre a questão do GWP e GTP, entende exatamente por que tem essas opções. Um não é mais importante que o outro, mas, de forma geral, um mede a quantidade de, digamos, o que você está impactando no balanço energético do planeta, e o outro é o impacto que isso tem na temperatura. E aí é uma questão, enfim, tem um monte de discussão sobre qual é a melhor forma de você traduzir na moeda, né? Qual é a moeda comum? É euro ou é dólar? Né? Bom, eu estou em real aqui, sei lá, me diz qual que você quer e eu traduzo na moeda. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. A gente traduz nas duas moedas e aí pode usar o que quiser. Todos os dados que vocês estão vendo, que vocês veem padrão, que eu vou apresentar aqui, que a turma vai apresentar hoje à tarde, a não ser que a gente diga especificamente que é GTP, é sempre carbono equivalente GWP. Porque é esse que é, digamos, a moeda comum que a maioria usa. Então, para vocês depois compararem os dados, pensarem, é mais fácil pensar como GWP do que com GTP, senão confunde. Então, a gente está sempre usando o GWP, mas, de novo, todo dado que tem lá, se existe o dado em GWP, existe o dado em GTP disponível na plataforma. Aí a gente vê essa avaliação da qualidade dos dados, né? Que é uma inovação, a gente achou que era muito importante. No nosso caso, tinha que ter isso, porque a gente está assumindo vários riscos ao criar as fórmulas secundárias, etc. Então, a gente basicamente fez essa classificação bem simplificada, que sobre a existência do dado da atividade, ou seja, por exemplo, existe o dado de rebanho, bovino, macho, fêmea, jovem, bezerro e adulto, por estado, que é as informações que eu preciso para poder gerar as estimativas? Tem. Então, está lá no 1, o dado existe. Está disponível? A gente pode baixar essa informação, usar? Está disponível, pode baixar, é tabela, não tem, né? O dado é super fácil de acessar, então ele está no 1 ali, disponibilidade do dado. Está certo? A gente precisou usar deu para usar o fator explícito, ou seja, pegar o fator e aplicar diretamente? Deu. Então, usamos o fator de referência explícito. E precisa de aprimorar o método, ou o nosso, ou o método em geral? Não. E assim por diante. Tá bem? E aí a gente dá uma qualificação geral para o dado. O dado, baseado no que está acima, esse dado está beleza. Tal. Então, quando ele está verdinho, é que o dado está legal. Quando o dado está... Quando ele está, esse amarelinho aqui, é que a gente acha que ele é confiável para nível de estimativa, mas não serviria para comparar com o inventário. Ele poderia ser arriscado com o inventário. E o terceiro é que o dado é pouco confiável e é difícil avaliar se ele pode ser qualquer coisa. Então, como a gente não sabe, não dá para avaliar, a gente colocou ele como não confiável. Aí a gente fez isso, essa história, para tudo que a gente levantou de informação. E aí saem umas planilhas assim, né? Que por exemplo, isso aqui é de energia. Energia é beleza. A maioria é muito bom. Agora, olha lá, petróleo e gás natural. Está vendo? Porque aquilo lá é emissões fugitivas de petróleo e gás, a gente depende de um dado da Petrobras que a gente não tinha. E tentamos conseguir, não conseguimos. Então, a gente sabe que o dado existe, então o dado aqui é verdinho, ó, porque a gente tem certeza que o dado existe, mas a disponibilidade é zero. Então, a gente não tem acesso ao dado, é vermelhinho. E aí a consequência para as nossas informações, né? Por que o fator de emissão é 2 ali, embora a gente não tenha o dado? Porque o fator de emissão, quando a gente faz uma correlação com a produção de petróleo, no dado histórico, a correlação dá mais do que 0,7. Então, toda vez que a correlação a gente conseguia um fator de correlação que dava mais do que 0,7, cai na categoria 2, que é um fator de emissão que dá para a gente usar. Menos de 0,7, aí é loteria, né? Porque a correlação é uma correlação relativamente baixa e tal. Mas, beleza, né? Aí aqui a gente tem a participação, qual é a emissão de cada linha dessa aqui, em GWP, comparando com o inventário total. Aqui tem o quanto que representa proporcionalmente, e aqui você encontra o quanto que energia contribuiu em dados de boa qualidade ou de boa, 1 e 2, né? Boa e qualidade suficiente para estimativas. E aí, por exemplo, esse aqui é o de resíduos. Tem muito problema com os dados de resíduos, porque o dado de resíduo ele parte do município, e a gente não consegue acessar os dados de município, que é um dado que demora muito para ser consolidado, né?
Mas o que é importante é guardar essa imagem, que para nós foi gratificante e surpreendente. Porque o que você está fazendo, você fica meio preocupado, né? Porque muita coisa que você tem que acertar, ajustar o dado. Mas a gente viu que 61% do dado, os dados que a gente vai mostrar, 61% são de boa qualidade. A gente acha que bate com o inventário. Se fizesse o inventário, vai dar exatamente o que a gente colocou aqui. 32% está nessa zona de que a gente não diria que serviria para o inventário, mas ele está muito bom para uma estimativa. Agora, esses 7% aqui, então 7% desse dado a gente não confia. A gente não bota a mão no fogo nele, né? Esse aqui, rapaz, isso aí vai queimar, né? Porque pode até não queimar, mas, né, mas é muito provável. Beleza. Então, a estimativa é dividida nesses 5 setores. Eu botei a figurinha para ver se é meio óbvio, assim, porque no site é só figurinha. Então, beleza. Mas é meio óbvio, né? Então, são 5 setores: mudança de uso da terra, indústria, energia, agricultura, agropecuária e lixo, né, e resíduos. E aí é o seguinte, a gente faz, para cada uma delas, uma árvore com tudo que a gente tem que ter de emissões. Então, cada uma desses temas ele vai abrindo em um monte de possibilidades e que a gente tem que medir. Então, eu vou mostrar só exemplo em um, para entender o racional, e depois isso vale para todos. Então, por exemplo, você pega lá a agropecuária, a gente divide nessas 5 áreas aqui, né? Fermentação entérica, manejo de dejetos, blá, blá, blá. Cada um processo desse tem um processo físico-químico que gera a emissão, né? Então, a fermentação entérica, lá o rumen do boi e tal, né? Que ele tem uma coisa que é tipo um estômago avulso, né? Não é isso? O rumen é um estômago avulso e tal, que processa ali a celulose, o ambiente anaeróbico, né? Pá, metano. Uma explicação de engenharia florestal para um processo químico, né? Aí, beleza. E aí, é mágica, né? Pá, metano. Mas tem uns franceses que criaram um troço lá que você põe no rumen que sai CO2, né? Eles estão testando lá, que não sei. Bom, e aí você tem aqui, ó, para o gado bovino e para os outros animais. Por que tem essas diferenças? Só para entender. Vou fazer para para poder sacar o racional. É que aqui tem fatores de emissão específicos. Tudo que está aqui no final é onde tem um fator específico. Então, você tem que fazer a árvorezinha para poder chegar naqueles fatores de dados e tal. Beleza? Aí, efeitos para todos. Fica fazendo essa coisa aqui, levantando e reconstruindo as planilhas todas, tal, para todos eles. Bom, vamos ao que interessa. Aí, feito essa coisa toda, esse é o primeiro dado interessante e tal, né? Que é a evolução das emissões de 1990 a 2012. Então, todos os setores empilhadinhos aí, né? Agropecuária, energia, processos industriais, resíduos, e aqui é somando, né? Tipo, energia em cima da emissão de agricultura, então isso aqui é o total das emissões, né? E aí, assim, os highlights assim, importantes, né? A gente parte de 1,39 gigatoneladas. Para ter uma ideia, um boi é 1 tonelada, 9 fora, né? Um boi é 1 tonelada. Uma viagem de avião daqui para a Europa é 1 tonelada, de ida. Classe econômica, porque se for executiva, né? Ocupa mais espaço. Mas... Um carro popular emite 1 tonelada por ano, andando 20 km por dia com gasolina. Mais ou menos para ter uma ideia assim, do que é 1 tonelada. Então, 1 bilhão é um montão, certo? Um montão de toneladas. Então, 1,39 gigatoneladas é a emissão do Brasil em 1990. Ela tem uma primeira fase, digamos assim, que vai até 2004, que é uma fase de crescer. Crescer. Tem um pico ali do desmatamento de 94, que já foi explicado, né, que na verdade, tem um ajuste nos dados do desmatamento histórico que aconteceu também nesse ano. Então, provavelmente não foi um desmatamento de 94 tão alto, mas ele acabou caindo ali. Mas, tirando esse pico, você vê que é uma coisa contínua, constante, até 2004. De 2004 a 2005 até 2009, a gente tem um outro período que é um período de forte queda, né? Caindo, inclusive, mais rápido do que estava subindo, né? Que é basicamente a redução das emissões de desmatamento. E a gente vê isso aqui, né? É só o laranjinha que está diminuindo, né? Os outros todos continuam no seu compasso de aumentar, tá bem? E aí a gente chegou, em 2012, com 1,48 gigatoneladas, que é o nível mais baixo desde 1993. 92, desculpa. Então, 20 anos, né? Nós voltamos ao nível de emissão de 20 anos atrás, o que é um negócio formidável.
para um país em desenvolvimento, é um negócio absolutamente formidável, né? Então, a gente realmente tem que comemorar. E é importante também que você vê que 2010, 2011, meio que estabilizou, até deu uma subidinha as emissões, né? Mas, em 2012, nós voltamos a ter uma pequena queda das emissões. Duas coisas explicam isso, a gente vai debater bastante isso. Houve uma queda na agricultura e houve uma queda no desmatamento novamente, né? E é bem legal entender assim, por que aconteceu na agricultura, né? Não tem nada a ver com a ABC ainda, né? Até a gente gostaria, mas ainda não tem. Mas tem a ver com a seca e tal, e a gente vai ter isso na parte do debate da tarde. E aí é que é legal explorar, né? Porque quando você faz o dado, aí você vê lá, pô, mas o rebanho mudou. Por que mudou o rebanho em Pernambuco, né? Aí, caiu o rebanho em Pernambuco? Aí você vai lá, é a seca lá. Aí você consegue começar a fazer correlações, tal, que é interessante, né? A mesma seca que reduz a emissão em agropecuária aumenta a emissão em energia, porque tem que ligar a termoelétrica. Aí você começa a ver as relações. Tal. Essa aqui é a beleza do negócio, né? Que a gente começa a poder ver essas coisas todas aí. Bom, então aqui um quadrinho, aqui já em milhões de toneladas, né, para poder ver o número um pouco mais espaçado. Então, aqui seria 1.485 milhões de toneladas, né, as mesmas 1,448 gigatoneladas. E aqui é interessante a variação que acontece quando você está somando tudo junto, inclusive mudança de uso da terra, ou seja, é um estabilizar para cair. Mas se você tirar o desmatamento, tirar a mudança de uso da terra, a nossa realidade é outra, né? A nossa realidade é, na verdade, uma expansão das emissões, e uma expansão que é mais curioso é que ela é significativamente maior do que o nosso crescimento econômico. Significa que a gente está diminuindo a nossa eficiência econômica em termos de emissão, que não deveria ser, certo? A gente deveria estar melhorando a nossa eficiência. E aí nós vamos ter muito debate sobre isso. No próximo debate sobre energia, a gente vai ver claramente, né, a dinâmica das emissões de energia, entender um pouco isso, brilhantemente preparado lá pelo André, o Davi, Marcelo, que estão aí, lá do IEMA, né? Bom, então essa aqui é a curva da mudança de uso da terra, né? Bem bonita, é a curva dos sonhos, né? A gente quer ver ela indo mais para baixo ainda, né? E aqui são as curvas dos outros, né? Que você vê que é uma curva totalmente diferente, né? Ela ainda não chegou nesse ponto de ter, digamos, uma mudança de rumo, né? Até parecia, né, que processos industriais estava tendo uma mudança de rumo, e é uma coisa interessante. Aí nós vamos ver isso, né? Tem várias coisas que aconteceram na indústria que realmente melhoraram muito a eficiência da indústria, em alguns setores da indústria, para a emissão, e que isso aconteceu durante esse período, na década passada, né? E agora voltou para o seu tiro para cima, né? Aqui não era para mostrar para os gases, mas não sei, acho que não fiz a figurinha certa, mas é só para mostrar que os gases eles se dividem diferentemente entre os setores. Então, quando você fala metano é agricultura. E resíduos também, mas é principalmente agricultura, notadamente agricultura. Quando você fala em carbono, você está falando de mudança de uso da terra e energia. É aquele montão. E quando você está falando em nitrogênio, é também basicamente agricultura, fertilização do solo. Orgânica e nitrogenada e tal. Também vamos ver isso à tarde na apresentação do Marcelo, do Maurício, né, com aqui trabalho da Marina, enfim, toda a turma, Alessandro, né? Alessandro, Camila e o Tarek. É bom, esse número aí é bom, esse nosso número aí é um número, beleza? Comparando com o mundo, né? Então, isso aqui é o nosso placar atual, né? Esses países aqui fazem 2/3 das emissões globais. Esse conjuntinho aqui é 2/3 das emissões globais. A China, enfim, disparado. Essas flechinhas aqui do lado em que rumo estão indo, né? Então, a China continua aumentando, 22%, embora tenha sinais muito positivos na China, né? Nos Estados Unidos está caindo as emissões. Os Estados Unidos, nesse ano, caiu mais a emissão do que qualquer outro país do mundo, no ano passado, né? Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos têm dado a maior contribuição para a redução das emissões. É uma surpresa, mas é verdade. Está acontecendo, porque eles estão substituindo o carvão mineral pelo gás, né? Pelo shale gas. Mas, ainda assim, são 13% das emissões globais e estão longe de cumprir ainda as metas, né, que são pré-determinadas. Aí tem Índia aqui, né? As bandeirinhas, você lembra? Tá? Índia, Rússia, né? Indonésia, Brasil e Japão. O Brasil é 2,8% das emissões globais, né? Por esse número, 2,8% das emissões globais. Aí tem umas coisas legais, por exemplo, qual é a população brasileira comparado com o mundo? 2,8%. Ou seja, a gente está agora no nível, depois de baixar, a gente ficou no nível que a gente está emitindo para a média. A gente não está contribuindo para aumentar nem para diminuir, estamos aqui na média. Beleza, né? Então, todo esse esforço para ficar na média. E
E da economia global, quanto que a gente é? 2,8 também, 2,7, 2,8. Até é curioso, né, que a gente tem a economia, a população e as emissões mais ou menos assim, tipo, equilibrados nesses 2,8% e tal. Agora, isso é suficiente? Aí, isso aqui não era para ser assim, mas eu vou botar tudo que eu já explico. Aí sai o quinto relatório do PCC, não é verdade? O que ele falou? Para ter 66% de chance, 66% de chance de limitar a 2 graus a temperatura, o orçamento de carbono do planeta, de 1880 a 2100, 1.000 gigatoneladas. De carbono C, né? Se quiser fazer em CO2, é vezes 3,66, tal, né? Então, carbono, né? Já emitiu 530, mais um espaço ocupado por outros gases, sobrou, isso aí já emitimos, sobrou 270, daqui até o final do século. 200, é o orçamento, é o que tem. E é assim mesmo, é conta, orçamento, né? Então, a média de 2012 a 2100 é 3 gigatoneladas de carbono por ano, que dá 10 gigatoneladas de CO2 por ano, média. Tá certo? A gente está emitindo 1,48. Se for só carbono, é 1. Mas não dá para a gente emitir 10% das emissões do mundo, não cabe o resto, tá certo? Então, é legal, mas a gente não está lá ainda, né? Aí eu fiz o histórico aqui, quando eu captei a mensagem. Já fiz aqui rapidinho uma conta, é uma aproximação, porque eu fiz agora, nesse minuto, mas o mundo emitiu tipo 180, de 1990 a 2012. Quer dizer, desses 530, 180 foi emitido nesse período aí, 22 anos, tá certo? E o resto vai para trás. Aí é a tal da conta histórica, que a gente tem que achar quem é que está na conta para trás, né? Que a gente não tem como fazer. E o Brasil emitiu 10. Então, mais ou menos assim, 5%. Né? Por que 5%? Se hoje a gente é 2,8%? Porque a nossa emissão era muito alta com o desmatamento antes, tá certo? Então, é isso aí. E aí a mensagem final é a seguinte: o que é economia de baixo carbono? E onde a gente está? E para onde a gente precisa ir? Então, olha só, o mundo emitiu 52 gigatoneladas em 2012, se a gente usar os dados do EDGAR, lá, o sistema de banco de dados planetário sobre emissões lá da Comunidade Europeia, emitiu 52. Em 2050, vamos dizer que tem que chegar na média, naquela média lá dos 10, em 2050. 10. Então tem que cair de 52 para 10, não é verdade? Boa notícia, desacelerou, hein? Primeiro ano que desacelerou foi o ano passado. Primeira vez que desacelera sem ser uma grande crise, ou seja, está desacelerando porque tem transformações acontecendo. E o Brasil é 1,48, então a gente é tipo 2,8% das emissões globais, certo? Se a gente for manter a mesma proporção dos 2,8, nem mais nem menos, é para chegar lá em 0,3 em 2050. Esse é o tipo de tamanho de esforço que tem que fazer. 0,3 é menos do que a gente emite hoje só com o setor de energia, é menos do que a gente emite hoje só com o setor de agricultura, né, de agropecuária. Então, a gente tem que dar uma pensada. O que é economia de baixo carbono? Economia de baixo carbono é alguma coisa perto daqui. Ó. Não é perto de 1,48. É 0,5, 0,3, algum troço aqui nesse canto aqui. E aí a gente espera que essa coisa ferramental que a gente está colocando à disposição ajude a gente a refletir, pensar e talvez propor, né, formas, soluções e que a gente possa alcançar este pequeno desafio de se tornar uma economia de baixo carbono. Tira o www, está disponível o material aí. Beleza?